Ministro da Secretaria de Governo, general da Reserva Santos Cruz, que foi alvo de ataques de Olavo de Carvalho e do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Santos Cruz cumpria a agenda normalmente. Pela manhã, atendeu a convocação do Senado e foi à Comissão de Transparência explicar a divulgação de um vídeo com apologia ao golpe militar de 1964. Na saída, ao falar com a imprensa, defendeu o colega da Justiça, Sérgio Moro. Horas depois, Santos Cruz teve audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Foi aí que ouviu que estava demitido. E Bolsonaro já havia tomado essa decisão há algum tempo. Não queria mais tê-lo como ministro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, é que vinha fazendo de tudo para manter a harmonia entre os dois. Já são 3 baixas na equipe ministerial de Bolsonaro e Santos Cruz é o segundo ministro a deixar o governo por causa de atritos com a família do presidente. O primeiro foi Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência. Santos Cruz vinha sofrendo desgaste desde quando assumiu a Secretaria de Governo. No início de maio, foi duramente atacado pelo ideólogo Olavo de Carvalho, com respaldo do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, e consequente massacre de olavistas nas redes sociais. Santos Cruz também enfrentava dificuldades para conduzir os trabalhos de sua pasta, com discordâncias, especialmente na equipe da Secretaria de Comunicação, subordinada a ele. E o ponto nevrálgico era o saneamento de gastos que Santos Cruz defendia. No fim do dia, Santos Cruz divulgou uma carta dizendo que deixa a Secretaria de Governo por decisão do presidente Bolsonaro e expressou admiração e agradecimento aos servidores parlamentares, desejando sucesso aos presidentes da Câmara e do Senado no equacionamento e na solução das necessidades dos brasileiros. Incluiu na lista de gratidão jornalistas, governadores, prefeitos, juristas e encerrou dizendo: ao presidente Bolsonaro e seus familiares, desejo saúde, felicidade e sucesso. Em nota curta, assinada pelo porta-voz, o presidente informou que o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz, será substituído pelo general do Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira e disse que essa ação não afeta a amizade, a admiração e o respeito mútuo, e agradeceu o trabalho executado por Santos Cruz na Secretaria de Governo. O general Ramos exerce atualmente o cargo de comandante militar do Sudeste. O convite ao novo ministro foi feito pessoalmente por Bolsonaro, de quem é velho amigo. No início da noite, as gavetas do gabinete, que eram ocupadas por Santos Cruz no 4º andar do Palácio do Planalto, foram esvaziadas. As investigações sobre os ataques a celulares de autoridades ligadas à Operação Lava Jato indicaram a possível origem do hackeamento. Até agora, mais de 10 autoridades de vários poderes confirmaram que foram alvos de hackers ou de tentativas de invasão nos celulares. A investigação revelou que o primeiro a ser hackeado foi o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em abril. E que a partir do Telegram de Janot, o hacker chegou até grupos de conversa de procuradores e conseguiu os números de celular dos integrantes. Depois disso, procuradores da Lava Jato no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro foram hackeados. Todos os telefones de procuradores do Paraná tiveram o aplicativo invadido. Ainda não se sabe se todos tiveram conversas copiadas. Mas no caso do coordenador da Força Tarefa em Curitiba, Deltan Dallagnol, os indícios apontam que os hackers acessaram e copiaram informações privadas do Telegram. Outras autoridades também foram alvo dos hackers, como o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Até agora, a investigação constatou que a invasão foi apenas no aplicativo de mensagens Telegram. Nos 4 inquéritos que investigam as invasões, os policiais perceberam que muitos celulares não tinham a dupla verificação, uma segunda senha para aumentar a proteção. Os investigadores sabem que o responsável pela invasão tem pleno conhecimento da Lava Jato e dos principais personagens da operação. Uma das linhas da investigação é que esse invasor seja brasileiro ou um brasileiro auxiliando um estrangeiro.
No início da tarde, quando entrava para a sessão do STF em Brasília, o ministro Gilmar Mendes comentou o caso com os jornalistas e cobrou providências contra a violação. Para ele, o hackeamento de autoridades é muito grave. Precisamos saber de que se trata. Não é? Nós não temos ainda uma visão segura de que é hackeamento. Esse é o grande problema hoje, né? No mundo todo. Nós temos hoje no tribunal a questão do voto virtual, né? do plenário virtual. Veja o tumulto que pode ocasionar uma invasão nessa área. Nós preparamos votos também no sistema, né? Mas muitas vezes deixamos votos em elaboração. Muitas vezes podemos mudar esse voto, né? Imagine o hackeamento. Isso é muito grave, independentemente de que se tratasse, são autoridades e claro, acho que todos nós devemos nos preocupar com essa questão da segurança. Não é? De fato, é preciso tomar providências em relação a isso. Isso é extremamente sério. As polícias federais do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília estão trabalhando com trocas de informações para chegar até o hacker. Ontem à noite, o site Intercept publicou em rede social outras mensagens atribuídas a Moro e Dallagnol. Segundo o site The Intercept, a conversa teria ocorrido em abril de 2016. O procurador Deltan Dallagnol teria mencionado o ministro Luiz Fux, do STF, ao grupo de procuradores da Lava Jato. Carlos, conversei com o ministro Fux mais uma vez hoje. Reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori Zavascki fez queda de braço com o juiz Moro e viu que se queimou. E que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Risos. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo. Depois, o procurador, segundo o site, teria encaminhado a mesma mensagem para o então juiz Sérgio Moro, que teria respondido: excelente. In Fux we trust, que quer dizer, no Fux nós confiamos. Os trechos completos das conversas que já tinham sido divulgadas no último domingo também foram publicados ontem. Os diálogos se referem à reportagem cujo título é Chats privados revelam colaboração proibida de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol na Lava Jato, em que, segundo o site, seriam mostrados comportamentos proibidos e antiéticos entre o então juiz e o coordenador da Lava Jato. O site diz que tomou essa decisão em nome da máxima transparência possível e esclarece que publica apenas a íntegra dos diálogos privados que eles consideram relevantes à reportagem. O site adverte que não se trata das conversas completas entre Moro e Dallagnol, porque ainda trabalham em outras apurações que têm por base essa íntegra, e porque excluíram conteúdo de teor apenas pessoal. Um exemplo é que no domingo, o diálogo referente à libertação de Alexandrino Alencar era assim descrito. Deltan diz: seria possível apreciar hoje? E Moro responde: não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia. 9 minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte a Dallagnol: teriam que ser fatos graves. Agora o diálogo ganha alguns detalhes a mais, sem mudança fundamental de sentido. Deltan diz: caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Se você puder decidir isso hoje, antes do plantão e de eventual extensão, mandamos hoje. Se não, enviamos segunda-feira. Seria possível apreciar hoje? Minutos depois, Moro responde: não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia. E, em seguida, teriam que ser fatos graves. O mesmo procedimento ocorre no detalhamento dos diálogos referentes aos seguintes assuntos: reclamação de Moro contra recursos do Ministério Público, reclamação de Moro quanto à demora entre uma operação da Lava Jato e outra, e em reação à sugestão de Moro para investigar uma testemunha sobre troca de titularidade de propriedades relativas ao filho do ex-presidente Lula. Mas em meio a estes, há diálogos inéditos que o Intercept não considerou relevante publicar no domingo, como, por exemplo, uma discussão entre Moro e Dallagnol sobre levantamento de sigilo de um determinado processo.
Nesses diálogos inéditos, o Intercept não aponta nem indica nenhum tipo de irregularidade. Moro diz: na segunda, acho que vou levantar o sigilo de todos os depoimentos do FB, ou seja, Fernando Baiano. Não vieram com sigilo. Não vejo facilmente risco à investigação. E já estão vazando mesmo. Devo segurar apenas um que é sobre negócio da Argentina e que é novo. Algum problema para vocês? Deltan diz: já respondo. E cerca de 1 hora depois diz: o pessoal até agora pediu para manter o sigilo do caso de Pasadena, pois pediremos BA, ou seja, busca e apreensão. Se quiser abrir vista, nós nos manifestamos. Moro responde: já foi aberto vista ontem. À noite, Deltan afirma: pessoal está fazendo análise criteriosa e vai pedir mais alguns depoimentos. Em seguida, Moro diz: os deletados já sabem que são delarados há tempos. Apesar do erro de digitação, Moro quis dizer: os delatados já sabem que são delatados há tempos. E Deltan completa: mas a divulgação dificulta BA, especialmente prisão. Eles virão explicar, peticionar, entrarão com HC, etc. Falo sem estudar o caso e repassarei sua consideração. Há ainda diálogos inéditos em que Deltan Dallagnol detalha a Moro a delação da Odebrecht, elogia a atuação do então juiz, chamando-o de grande brasileiro, e pede que ele tenha mais cautela com a sua segurança. Também nesses diálogos, o site Intercept não aponta nenhuma irregularidade, apenas os descreve. O ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol não se pronunciaram sobre as publicações, mas eles têm dito que, embora não possam reconhecer a autenticidade e fidedignidade dos diálogos, não há nada neles que seja irregular ou impróprio. O ministro Luiz Fux não quis comentar as mensagens em que é citado. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira